Aposentadoria. Agora 3h12 e olha, nessa semana começa aí uma nova fase aí da etapa de pagamentos, né, para aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos indevidos, né, isso entre março de 2020 e março desse ano, 5 anos aí com esses descontos indevidos, e é aquele ressarcimento que acontece sem necessidade de processo judicial, mas para isso tem que fazer a adesão, é gratuita, a gente vai explicar como fazer isso com a Cíntia Portela, ela que é advogada especialista em direito previdenciário e participa aqui com a gente ao vivo. Doutora Cíntia, boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Bom, doutora, então nessa semana a gente tem aí uma nova fase, né, desses pagamentos. Para quem não aderiu ainda a esse ressarcimento, dá tempo? Como fazer isso? Isso mesmo, ainda dá tempo. Aquele segurado que quiser aderir até hoje vai ter a garantia de receber ainda nessa semana, no primeiro lote de pagamento. O governo fala que até o dia 24, a partir do dia 24, vai pagar em parcela única quem fizer adesão ao acordo até o final dessa segunda-feira. Mas esse benefício ele vai estar estendido, de acordo com o governo, até o final de novembro. Isso, doutora Cíntia, tem que deixar o aposentado também esperto, porque pode ter gente para passar golpe, ou é um sistema fácil de o aposentado conseguir fazer? Então, todo mecanismo para a resolução dessa demanda é através do próprio portal do INSS do segurado. Ele vai logar com sua senha e seu CPF e aí vai fazer o aceite ao acordo dentro do próprio portal do INSS e vai receber na própria conta de benefício. Então, não vai ter uma intermediação. É na própria conta do benefício que esse valor vai ser ressarcido. Não existe hoje a necessidade de ter uma conta intermediária para recebimento desse valor. Não precisa você ter alguém para intermediar esse acordo. Outra coisa que a gente precisa também esclarecer aqui, que o aposentado ou pensionista que sofreu desconto indevido e não tiver, né, como ter acesso através da tecnologia, ele pode procurar as agências dos Correios de forma presencial para poder solicitar essa restituição. Doutora, para o aposentado pensionista que nos ouve, não fez ainda essa consulta ou esse procedimento aí para conseguir, né, a devolução dos valores, vai funcionar mais ou menos como um pagamento de lote de restituição do IR, né? Você vai lá, faz a adesão e quem adere primeiro recebe mais cedo, é isso? Isso mesmo. O que a gente precisa deixar claro, que o governo não trouxe, é que as pessoas que aceitarem esse acordo, eles estariam abrindo mão de uma ação judicial. Então, nas ações judiciais, o segurado ele tem direito de receber esse valor descontado indevidamente em dobro e também o pedido do dano moral. E aí, quem estiver aceitando esse acordo, ele não vai poder litigar posteriormente contra o INSS, só contra as associações. Então, isso que a gente precisa deixar claro. Mas vai ser assim, quem aceitar mais rápido, recebe também mais rápido em parcela única, com correção da inflação. Mas acionar judicialmente não significa que vai ganhar, né? Nesse caso é algo seguro, podemos dizer assim. Eu, enquanto advogada previdenciarista, eu sempre aconselho que o segurado procure um advogado para ver qual é a melhor alternativa. Claro. Se aquele segurado ele quer receber rapidamente, essa com certeza é a melhor solução. Mas se ele tem um tempo maior, na maioria dos casos, como houve esse desconto indevido e o CDC ele garante a devolução em dobro, vale a pena sim procurar um advogado especialista. Para tomar essa decisão, doutora, isso varia muito também do valor que foi descontado, porque a gente está falando aí de uma fraude que durou 5 anos, né? Teve gente que teve desconto alguns meses e alguns até aposentados e pensionistas tiveram aí ao longo de muitos anos, né, esse desconto. Então, aderir ou não entrar ali com o processo depende muito do valor também que foi descontado? Depende, né? Ele precisa colocar na balança. Se ele prefere receber de forma imediata, de forma segura, que o governo já vai começar a pagar, ou se ele prefere, se ele se sentiu totalmente lesado, e se ele prefere levar isso adiante e aguardar um pouco mais para receber lá na frente, seja do INSS ou das associações. Olha, essa pergunta aqui do nosso ouvinte, doutor André, essa aqui é complicada, hein? O pai dele faleceu. Meu Deus! O pai dele faleceu em março, doutora Cíntia. Aí ele também teve bens descontados, né? Teve valores descontados antes de falecer. E essas pessoas, elas deixam de ter direito, ou no caso elas têm direito, vai ter que procurar judicializar? Como é que funciona?
O ideal realmente é procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Por quê? Os dependentes habilitados para pensão por morte, eles são aquelas pessoas responsáveis para figurar no polo ativo dessa ação. Então, se tem alguém já recebendo essa pensão oriunda desse falecimento, essa pessoa vai ser a pessoa legítima para entrar com uma ação judicial em face do INSS e em face das associações. Se não existe alguém habilitado para receber essa pensão por morte, aí ficam os herdeiros sucessórios do Código Civil, né? Que são os filhos. Aí precisa olhar qual é a ordem cronológica da sucessão. Mas se tem alguém já recebendo a pensão por morte, essa pessoa é a pessoa legítima para figurar no polo ativo da ação. E tem direito, sim. A gente tem aqui até o balanço já das pessoas que já aderiram, o balanço de hoje divulgado pelo governo federal. Até agora, mais de 582 mil já aderiram a esse acordo, né, para o ressarcimento aí que foi proposto pelo governo. E o estado de São Paulo é que lidera o ranking aqui no estado, mais de 114 mil adesões. Então, são aquelas pessoas que já aderiram ao acordo, devem receber ainda nessa semana. Para quem não aderiu ainda, né, doutora, qual que é o passo a passo para isso? Tem que contestar primeiro o desconto? Como Exatamente. É que funciona? Primeiro precisa apresentar, né, a contestação também no portal do INSS ou em qualquer agência dos Correios. Se em 15 dias a associação não apresentar nenhuma documentação comprobatória que aquela pessoa realmente fez, né, a adesão à associação, posteriormente ela tem como entrar no portal do INSS e aceitar o acordo proposto pelo governo. Se a associação juntar alguma documentação, ainda que fraudulenta, esse processo ele vai ficar parado em análise e a pessoa não vai ter a restituição imediata. Primeiro vai ser averiguado se realmente houve a contratação ou não, para depois efetuar o pagamento da devolução. Doutora Cíntia, tem mais uma dúvida aqui da nossa ouvinte, a Ilza. Ela mora na cidade de Pedreira, aqui no Circuito das Águas, né, próximo a Campinas. Disse que o marido dela foi nos Correios e disseram para ele que não sabiam nada sobre isso. Será que tem agência dos Correios que não atende, né, essa questão aí das fraudes, do valor a ser ressarcido? Então, de acordo com o que o governo divulgou, é que todas as agências dos Correios estariam aptas a realizar a solicitação, tanto a contestação quanto a aceitação ao acordo. Agora sim, isso aqui é o Brasil. Infelizmente, hoje a gente tem agências da Previdência Social que, para o segurado ser atendido, ele precisa agendar previamente, né? Hoje em dia, as APS, a gente chega lá para atendimento, não tem mais um servidor para poder te auxiliar se você não agendar com antecedência no 135. Então, assim, como tudo é muito recente, eu imagino que nem todos os funcionários dos Correios tiveram tempo apto a serem treinados para resolver essa questão. Então, o ideal é ligar no portal do 135, entrar no portal do INSS e tentar fazer essa contestação dentro do próprio aplicativo. Agora, doutora, você falava da possibilidade de procurar um advogado, né, um especialista em direito previdenciário, para avaliar se vale a pena aderir ao acordo ou não. E muita gente não aderiu ainda, né? A gente teve aí quase 2 milhões de aposentados ou pensionistas que sofreram esses descontos. Desses quase 2 milhões, 582 mil já aderiram. Ou seja, cerca de 30%. Aí do total, 70% não fizeram ainda. Quer dizer, é muita gente talvez em dúvida ainda se vai tentar esse acordo ou não. Ou de repente tem muita gente que nem sabe, né, que teve esse desconto indevido, nem fez ainda essa consulta. Exatamente. Ainda existe uma desinformação muito grande, né? Os veículos de comunicação têm divulgado isso com frequência, mas nem todo mundo tem acesso. Então, a gente imagina que muita gente realmente ainda está inseguro se deve aceitar ou não o acordo, mas tem muita gente que não sabe que tem direito à devolução do valor. E aí entra o papel tanto do governo quanto das mídias para a gente divulgar que essas pessoas têm direito ao recebimento, tanto na via administrativa, quem quiser receber mais rápido através do acordo proposto pelo governo, quanto na via judicial, se achar que é necessário ajuizar essa ação. Por exemplo, né? Aí a gente tem que separar algo também, porque a gente informa bastante, mas muitas vezes o aposentado ele se confunde. Quem fez, por exemplo, um consignado, que hoje é muito comum, né? Eu sempre falo aqui, um dos maiores absurdos, na minha modesta opinião, doutora Cíntia, é que o INSS libere os telefones dos aposentados para as pessoas, né? Mas quem fez esse consignado, quem aceitou, quem fez um contrato, não entra nessa fraude aí, nesse dinheiro que foi desviado sem autorização, né? Não, a gente precisa diferenciar o que é empréstimo consignado das associações previdenciárias. Lá no histórico de crédito, ele vai discriminar de forma detalhada o que é cada desconto, e aí
geralmente o que vende a associação começa com a associação e no 0800 ao lado. Então, são essas pessoas que tiveram desconto das associações que têm direito ao recebimento, à restituição desse valor. Os empréstimos consignados, existem sim algumas fraudes, mas tem muitos contratos também que foram feitos pelos próprios segurados através de ligação telefônica, que muitas vezes os segurados contratam uma portabilidade, um refinanciamento do seu empréstimo sem nem saber, através de ligação telefônica. Isso precisa ser revisto de outra forma, não é dessa forma, não é através da devolução desse valor. Esse valor é exclusivo para quem sofreu a fraude das associações. Tá certo, bom, já agradeço muito aqui a participação da doutora Cíntia Portela, ela que é advogada especialista em direito previdenciário, trazendo pra gente essas explicações para quem quer fazer então a adesão a esse acordo, dá tempo ainda para receber nessa semana. Doutora, muito obrigada, viu, pelas explicações, uma boa tarde para você. Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigado, agora 3h23. Estúdio CBN. Rotavírus tem vacina? Olá para você